Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos também simultaneamente transmitindo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora. O WhatsApp é o número 973350038, mais uma vez, 973350038, e marque a hashtag Programa Gente que Fala nas redes sociais. Hoje é sexta-feira, dia de falar de segurança pública, aqui no programa Gente que Fala, mais uma edição em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E os nossos convidados de hoje são do 2º Batalhão de Polícia de Choque do Estado de São Paulo. Eu os apresento a partir de agora. Primeiramente, o capitão PM Paulo Matheus dos Santos Dias. Capitão Matheus, o nome de guerra. Tudo bem, capitão? Tudo ótimo, Mauro. Boa tarde. Obrigado mais uma vez aí pelo convite e a oportunidade de falar um pouquinho da Polícia Militar e especificamente da nossa unidade especializada, que é o 2º Batalhão de Polícia de Choque. Boa tarde a você, a todos os ouvintes, a todos os espectadores, né, que acompanham aí pelas redes sociais. Obrigado pela presença, obrigado por aceitar esse convite para a gente bater esse papo e falar sobre segurança pública e o trabalho de vocês, o nosso trabalho aqui de prestação de serviços. Também com a gente o 1º Tenente PM Ailton Pereira Alves, nome de guerra. Tenente Ailton, tudo bem, Tenente? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui com os senhores, poder falar um pouco da nossa Polícia Militar, especificamente do 2º Batalhão de Choque. Muito bem, então vamos lá. Olha, pessoal, o 2º Batalhão de Choque, o 2º Batalhão de Polícia de Choque de São Paulo completa esse ano, em 2020, 86 anos de história, 86 anos de existência, e além de ser uma referência no controle de distúrbios civis, o 2º Batalhão tem uma missão específica, que é o controle de segurança das praças desportivas e também dos grandes shows. Inicialmente, capitão Matheus, antes de falarmos exatamente sobre o trabalho, sobre as atribuições de vocês por aí, como é que surge o 2º Batalhão de Polícia de Choque de São Paulo? Legal, Mauro. Com relação à nossa história, ela é bem interessante, como você já adiantou. No dia 7 de maio desse ano, nós fizemos 86 anos de existência, então a nossa data de inauguração da nossa unidade é de 7 de maio de 1934. Esse batalhão ele surgiu na antiga Guarda Civil, né? Não sei para todos que nos acompanham, antes de 1970 nós tínhamos 2 forças de segurança aqui em São Paulo, então Guarda Civil e a Força Pública. Em 1970 houve essa fusão da então Guarda Civil com a Força Pública, que se transformou em Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então a data da nossa unidade ela antecede, né? Em 1934 essa unidade ela pertencia então Guarda Civil. Essa unidade ela foi criada à época exatamente com a finalidade de desempenhar missões extraordinárias que fugiam ao cotidiano de um patrulhamento ordinário do dia a dia. Então, exatamente para fazer o controle de multidões e policiamento em eventos, sendo que o primeiro policiamento em eventos que nós fizemos foi exatamente nesse ano de 1934, no antigo Parque Antártica, né? Em julho desse ano, nós fomos com um contingente fazer o primeiro policiamento nesse evento. Muito bem. Tenente Ailton, o nome do batalhão é Anchieta, não é isso? Seu microfone está fechado, pode abrir, por favor. Isso. Mauro, positivo, o nosso batalhão tem como codinome Anchieta, mas hoje ele é reconhecido, né, através de decreto, como Marechal Mascarenhas de Moraes. O Marechal Mascarenhas de Moraes, ele liderou, né, uma força nossa que participou da Segunda Guerra Mundial. Então, hoje, o nome do batalhão mesmo, reconhecido em decreto, é Mascarenhas de Moraes. Sim, e que é o codinome, né, o Anchieta é o codinome do Marechal. Certo. Qual é o efetivo do 2º Batalhão de Choque? Nós temos duas áreas de trabalho especificamente, né? Nós temos policiamento com motocicleta, né, que hoje nós estamos com o efetivo nosso de 577 policiais. Nós temos a tropa de policiamento em eventos, né,
e controle de multidões com um efetivo superior a 600 policiais. Certo. Capitão Matheus, quantos batalhões de choque hoje são em São Paulo? Nós temos atualmente, dentro do Comando de Policiamento de Choque, que é o grande comando ao qual nós estamos subordinados, 6 batalhões de choque. 5 batalhões têm a sua nomenclatura, batalhão de choque. O que seria o 6º batalhão de choque é o Regimento de Polícia Montada 9 de Julho. Então, nós temos o 1º Batalhão de Polícia de Choque, que ele é mais conhecido como Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, né, que é a Rota. Nós temos o 2º Batalhão de Choque, que é a nossa unidade, Batalhão Mascarinhas de Moraes, Batalhão Anchieta também, como você adiantou, que era o nome de guerra do Marechal Mascarinhas de Moraes na Segunda Grande Guerra. Nós temos o 3º Batalhão de Choque, que é o Batalhão Humaitá, o 4º Batalhão de Choque, Batalhão de Operações Especiais, o 5º Batalhão de Choque, que é o batalhão mais novo que nós temos, que é o Canil, e o 6º, que seria o 6º Batalhão de Choque, não tem essa nomenclatura, 6º Batalhão de Choque, mas pertence também ao Comando de Policiamento de Choque, o Regimento de Polícia Montada 9 de Julho. São essas unidades subordinadas ao CP-Choque e à tropa reserva do Comando Geral. Tenente Ailton, quando a população verifica a presença da polícia militar nas ruas, é a polícia e muitas vezes a população não consegue identificar de qual companhia, de qual batalhão, o que faz um, o que faz outro, as diferentes atribuições de cada um. Como é que a polícia de choque é identificada pela população? Naqueles eventos de grande movimentação, por exemplo, em partidas de futebol, em manifestações, é nesse momento que a população identifica? Mauro, para o cidadão comum, às vezes, ele não tem, né, a visualização da diferenciação das unidades especializadas da Polícia Militar. Mas, através do fardamento, através do equipamento, viaturas, e como você bem lembrou, da atividade específica, que a nossa é policiamento em eventos, vem a representação da unidade de choque. Nós somos conhecidos, né, pela participação nos diversos eventos, principalmente no futebol, mas também realizamos o controle de multidões. Então, nas ações, nas manifestações, como força reserva do comandante-geral, nós temos, através do fardamento, esse reconhecimento e diferenciação das demais unidades de polícia. Capitão Ailton, na Polícia Militar, no que é chamado de unidade de elite da Polícia Militar, nós temos o GAT, temos o COI, temos o Canil e os batalhões de choque, né? Por que essas unidades elas recebem essa denominação, que é a Polícia de Elite do Estado de São Paulo? É conhecido como uma tropa especializada, né? Além de realizar o patrulhamento, que é comum a todas as unidades. Então, todo policial, quando ele é formado para o patrulhamento diário, né, nos 645 municípios de São Paulo. Mas, para nós, aqui, nós temos especificidades. Então, nas unidades de choque, sendo para o GAT, o COI, voltando para a nossa área, que é policiamento em eventos e controle de multidões, é exigido algo a mais, né? Além do condicionamento físico, do preparo, treinamento, ainda há a realização de alguns cursos. E com esses cursos nós preparamos o policial para atender essa demanda específica. Mauro, só um adendo, se possível. Sim, claro. É interessante a sua pergunta, que assim, os 6 batalhões de polícia de choque, a missão principal nossa é controle de multidão. Então, a primeira missão dessas unidades especializadas são o controle de multidão. O que ocorre? E a maioria desses batalhões foram criados década de 60, década de 70, onde nós tínhamos muitos conflitos, né? Regime militar, turbas, etc. O que aconteceu? Com o passar dos anos, tratava-se especificamente de uma tropa aquartelada, né? Que até então, na época, não saía para patrulhamento tático, etc. Foi observado, então, com o avanço do tempo, digamos assim, que essas unidades de choque deveriam ter missões secundárias, além dessa missão primária, que seria o controle de multidão, missões secundárias, porque também não dá
para nós termos 6 batalhões de polícia de choque com a tropa aquartelada, sendo que a necessidade aí do dia a dia de patrulhamento, entre outras missões. Então, passou-se a atribuir para cada unidade de choque uma missão secundária, que, por uma curiosidade, essa missão secundária ela acabou se tornando o ponto de identificação de cada unidade. Então, a rota, por exemplo, quase ninguém sabe que a rota é o primeiro batalhão de polícia de choque. Então, a sociedade, as pessoas encaram a rota como aquele patrulhamento tático, motorizado, porém a rota tem essa missão precípua que seria controle de multidões. Nós aqui do 2º Batalhão de Choque, da mesma forma, missão originária e principal seria o controle de multidões. E o que seria, em tese, secundariamente, esse policiamento em grandes eventos e também o patrulhamento tático. Com o passar dos anos, a gente acabou ficando um pouco mais conhecido, digamos assim, por essa missão secundária. O próprio GAT, o COI, que você citou também, né, o Grupo de Ações Táticas Especiais, o Comando de Operações Especiais, que pertence, são unidades que pertencem ao 4º Batalhão de Choque, originalmente também, missão sempre batalhão de choque, controle de multidão. E tem essas outras missões, essas especificidades, né? O GAT, aí, ocorrências com refém, ocorrências com explosivo, comando de operações especiais com indivíduos homicidados em mata, etc. Então, com o passar dos anos, cada batalhão de choque acabou tendo essa especificidade, né? Tenente Ailton, o capitão Matheus destacou aí agora no final da fala dele alguns exemplos de ocorrências. O que é que determina a atuação do 2º Batalhão de Choque? Porque para essa ocorrência vai o 2º, não vai o 1º, ou vai o 4º, não vai o 3º? O que é que determina isso? Como é que chega a ocorrência e como é que isso acontece, essa definição? Mauro, a estrutura da Polícia Militar, né, de forma hierárquica, né, através do seu comandante-geral, nosso subcomandante PM, nós temos uma função bem específica, que é o coordenador operacional PM, que busca gerenciar, né, essas ocorrências adversas. Então, por determinação do nosso governador, através do secretário de Segurança Pública, ao tomarem conhecimento de uma demanda, né, que seja específica de atuação de um batalhão especializado, ele direciona essa ação para um grande comando, né? Nós somos subordinados ao comando de policiamento de choque e o nosso comandante, ao tomar conhecimento da informação, ele demanda, né, o batalhão mais específico para aquela ação, né? Como nós realizamos também a ação de controle de multidões pela nossa proximidade, às vezes pela área central, né? Então tem toda essa estrutura e esse trabalho para tomar uma decisão, né? Uma análise tática especializada para isso. Então é feita essa análise e o nosso comandante determina qual batalhão irá atuar para cada ação. Você tem quanto tempo de PM de São Paulo, Tenente Ailton? Eu me formei, né, na Academia do Barro Branco no ano de 2010. Acabei trabalhando no batalhão de área, na 27º Batalhão, conhecido por ser o batalhão que tem como área ali o autódromo, né? O autódromo de Interlagos. E estou há 9 anos aqui no 2º Batalhão de Choque. Então você já chegou oficial à PM? Não. A minha história é um pouquinho mais antiga, né? Eu presto que você tem 9 anos, meus... 9 anos no 2º Batalhão, né? Depois da formação no Barro Branco. Então você já... Sim. Achei que você já estivesse na PM, já chegado, já oficial. Você foi para Não, eu ingressei como soldado, Mauro. Uhum. Ingressei na Polícia Militar, né? Meu primeiro curso aqui na Polícia Militar é na Escola Superior de Soldados, né? A nossa escola que forma o nosso soldado combatente. Então, ingressei por lá. E durante o curso de soldados, eu tive a felicidade de passar, né, no concurso da Academia do Barro Branco, onde cursei 4 anos, né, de formação. Aí sim, depois me formei e me tornei oficial da Polícia Militar. Sim. Capitão Matheus, e a sua história? Quanto tempo na PM? Já chegou oficial ou passou também, foi praça? Não, já ingressei diretamente na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Eu tenho quase 18 anos de polícia, 17 anos e 8, 9 meses aproximadamente. E já ingressei direto na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, à época vestibular concorrido pela FUVEST.
Ingressei no ano de 2003, tive a oportunidade de me formar no ano de 2006 e após a formatura exerci as funções tradicionais que um tenente após a formação ele exerce, que é uma função denominada aqui em São Paulo de comando força patrulha, né? Praticamente gerencia um policiamento em uma determinada região da capital, Grande São Paulo ou interior. Depois eu tive a oportunidade de ser movimentado para o 3º Batalhão de Polícia de Choque, Batalhão Humaitá, e há 10 anos e pouco, sirvo aqui no 2º Batalhão de Choque. Então, para entrar para o Batalhão de Choque, no seu caso, né, como oficial, quem quiser vai passar por todas essas provas, vai ter que medir toda a aptidão para essa tarefa. É isso. Exatamente. Uma coisa é o ingresso, viu, Mauro? Uma coisa é o ingresso na Polícia Militar, sim. Outra coisa é o ingresso no Batalhão de Choque. No Batalhão de Choque. São batalhões especializados, batalhões de elite aqui da Polícia de São Paulo. Então, ingresso na corporação, por meio de um concurso público, né? Não só para as praças, como soldado, como para os oficiais pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Né? Então, concurso público, nós temos prova escrita, prova física, testes de aptidão psicológica e, posterior à formação, nós temos, a nossa instituição ela é gigantesca. Né? Então, temos várias modalidades de policiamento, bombeiro, rodoviária, ambiental, e uma das unidades especializadas da polícia é o próprio Batalhão de Polícia de Choque. Quando um oficial, ou até mesmo uma praça, se manifesta na vontade de servir numa unidade dessa, ela primeiro passa por uma entrevista na unidade em que ela quer servir, seja no 1º de choque, no 2º, no 3º, enfim, ela passa por uma entrevista e, posteriormente, nós selecionamos aqueles policiais cuja característica se enquadrem, digamos assim, na nossa unidade. Eu costumo dizer, Mauro, que a nossa polícia é muito grande, né? Aqui nós temos policiais que servem em todos os tipos de missões, por exemplo. Então, o policial, o sonho dele é estar no bombeiro, por exemplo, ele tem aptidão para isso, seja do GBMAR, por exemplo, salvando vidas no mar, seja encarando um grande incêndio aqui, por exemplo, na capital, ele consegue se enveredar por esse caminho. Então, ele tem aquela aptidão, digamos assim, para se enveredar para aquele caminho. Da mesma forma, a polícia ambiental, polícia de trânsito, né, a polícia rodoviária, e o batalhão de choque da mesma forma. Então, ele passa para uma entrevista, depois nós verificamos as suas aptidões para ver se a característica daquele policial se enquadra aqui nas missões que nós exercemos. Tenente Ailton, seu interesse pelo batalhão de choque surgiu como? Mauro, para mim, né, era um sonho de criança, né? Eu falo, quem tem aptidão, como bem disse o capitão Matheus, você, quando ingressa na Polícia Militar, vai tomando conhecimento das unidades, das missões. Então, quando eu já ingressei como soldado, eu já busquei, né, esse olhar diferenciado para as unidades de choque, fui tomando conhecimento, e o 2º Batalhão de Choque sempre me chamou a atenção, né, pela sua especificidade, pela sua demanda. Então, eu já ingressei na academia mesmo, quando eu fui para a Academia do Barro Branco, com essa visão. Né? Após formado, poder vir para cá, né? Poder trabalhar aqui no 2º Batalhão de Choque. E hoje posso dizer que sou muito realizado em servir, né, principal, a nossa grandiosa Polícia Militar e o nosso batalhão, que é glorioso aí nas suas missões. Tenente e capitão, a gente viu nos currículos de vocês cursos bem específicos do batalhão. Por exemplo, policiamento em eventos, né, ambos têm esse curso, controle de multidões, ambos têm esse curso. Aí nós vemos gerenciamento de crises, análise de risco em estádios de futebol, técnicas não letais, intervenção tática policial e contra-terrorismo. Tudo isso são cursos voltados para esse trabalho da elite da Polícia Militar, é isso? Mauro, a Polícia Militar, como disse o capitão, ela é grandiosa. Nós temos muitas unidades especializadas, temos a nossa área territorial, e nós não buscamos somente, né, especialização para a área específica, porque também pode ocorrer mudanças durante a carreira. Então, como nós viemos de batalhão de área territorial, podemos retornar para lá, né? Então, nós buscamos sempre a especialização
é para a área final nossa, né? Que é buscar a preservação da vida, preservação da integridade, buscando técnicas e aprimorando o conhecimento para prestar um bom serviço, né, para a nossa sociedade. Que trabalhar com pessoas não é algo fácil, e a nossa atuação exige muitos conhecimentos, né, em diversas áreas. Então, estamos sempre buscando condições para bem atender o nosso cidadão. Capitão Matheus, o seu entendimento, o mesmo questionamento que eu fiz ao Tenente Ailton sobre esses cursos bem específicos nos currículos de vocês. Olha, é uma das características para servir nos batalhões de choque. Então, como eu disse, cada batalhão de choque ele tem a missão principal, que, por exemplo, é o controle de multidão. Então, assim, toda a nossa tropa, seja praça, seja oficial, quando vem servir em qualquer um dos batalhões de choque, o primeiro curso que o policial procura fazer é o curso de controle de multidão. Atualmente é um curso gerido pelo 3º Batalhão de Choque, Batalhão Humaitá. Como é a nossa atividade primária, o controle de multidão, é essencial que do soldado, digamos assim, ao coronel que comanda a unidade, ter o conhecimento das técnicas de controle de multidão. Então, é o primeiro curso que ou o policial ele já busca fazer antes de vir para cá, ciente que ele quer servir numa unidade de choque, ou assim que ele aporta em qualquer unidade de choque, ele procura fazer esse curso, num primeiro momento. Em um segundo momento, o policial ele acaba buscando a fazer o curso do que seria aquela atividade secundária de cada unidade. Neste caso específico, nosso aqui, minha, do Tenente Ailton, nós que servimos do 2º Batalhão de Choque, cuja uma das missões também é fazer policiamento em grandes eventos. Então, nós aqui mesmo, no Batalhão Anchieta, desenvolvemos um curso de policiamento em eventos. Então, é um curso que nós temos para oficiais, um curso que nós temos para sargentos, inclusive nós estamos, nesse momento, tendo um curso desse aqui na unidade, que visa, cujo objetivo é ensinar o sargento-aluno, o oficial-aluno, as técnicas necessárias para tratar no controle e na administração de multidão, né? Quais são as técnicas preventivas que nós desenvolvemos para fazer um policiamento num grande evento, para 20, 30, 40, 50 mil pessoas. Então, volto a falar, primeiro nós buscamos esse curso da nossa atividade primária, digamos assim, que é o controle de multidão. Posteriormente, nós procuramos um curso específico na área de atuação. Eu, no caso, eu fiz primeiro o controle de multidão, depois fiz esse curso de policiamento em eventos. Então, quem serve, por exemplo, no quarto de choque, no GAT, no COI, além do curso de controle de multidão, aí eles fazem o curso, por exemplo, específico daquela unidade. Assim que nós trabalhamos aqui nas nossas unidades especializadas. Ainda, Capitão Matheus, sobre a atuação do 2º Batalhão de Choque, do 2º Batalhão de Polícia de Choque, vocês são responsáveis pela ROCAM, que são as rondas com apoio das motos, né, que você destacou no início aqui da nossa conversa. E a Rota também tem o trabalho de polícia de choque. Ela é o 1º batalhão e vocês são o 2º. Quer dizer, o fato de vocês terem a ROCAM, vocês têm um meio a mais de trabalho. Essa é a diferença em relação ao trabalho de vocês e o trabalho da Rota. Vocês como 2º e a Rota como 1º. Exatamente, Mauro. Uma curiosidade também para você, para os nossos espectadores e ouvintes, a origem da ROCAM é exatamente na Rota. A ROCAM ela surgiu no 1º Batalhão de Polícia de Choque na década de 80. E, posteriormente, por uma questão de adequação de efetivo, ela veio compor o efetivo que é hoje do 2º Batalhão de Polícia de Choque. Nós temos 2 companhias de ROCAM que eles fazem um patrulhamento tático com motocicletas. A diferença básica, Mauro, é que hoje em dia, principalmente na capital e Grande São Paulo, posso dizer assim, que nós temos um trânsito caótico, a moto ela é a primeira a chegar em qualquer ocorrência. Costumo dizer aqui, interna corpus, aqui, que a evolução da própria polícia ela vai passar muito por esse policiamento de motocicletas. Então, nós temos as nossas ROCAMs aqui no 2º Batalhão de Choque, da origem, né? E em cada batalhão de unidade territorial nós temos também as motocicletas que realizam um serviço semelhante. Por quê? Porque, principalmente aqui na capital, a primeira unidade, digamos assim, de serviço a chegar em qualquer ocorrência são as motos, principalmente nos horários de pico aqui em São Paulo. Então, o patrulhamento
tático motorizado, ele é semelhante, desenvolvido pela rota e desenvolvido pelo 2º Batalhão de Choque. A diferença é que, pela característica da motocicleta, geralmente consegue chegar, digamos assim, em cima da ocorrência. E é lógico que tem uma certa dificuldade, né? Costumo dizer que o Tenente Ailton pode falar melhor que eu, que ele já foi comandante de pelotão de ROCAM. O policial tem que ser extremamente habilidoso, né? Porque ele está conduzindo uma motocicleta, muitas vezes em alta velocidade, e tem que chegar na ocorrência, desembarcar de maneira rápida, ágil. Ele tem para fazer uma abordagem, então é um serviço extremamente delicado. E o diferencial é isso, Mauro, é que chega primeiro. Então, geralmente, a gente consegue pegar muitas ocorrências por essa velocidade, por essa agilidade, digamos assim, né? Tenente Ailton, já que estamos falando da ROCAM, até como curiosidade também, né, para que o nosso público entenda, muitas vezes a gente vê na rua o patrulhamento da ROCAM, então são 2 motociclistas, 2 policiais, aí numa parada de semáforo, um fica ali já parado e o outro fica atrás de forma enviesada, ele fica na diagonal. Essa ação, essa atitude é para dar cobertura para o primeiro? Qual é a razão desse posicionamento do segundo que está logo atrás? Mauro, aproveitando, né, até complemento que o capitão está passando, né, a nossa ROCAM, caso as pessoas não conheçam, né, ela complementa todo o nosso serviço, todo o nosso trabalho, né? Então, nós temos atividades durante os eventos, temos ainda atividade de escolta, e isso reflete muito no procedimento, né, na atuação do policial na condução da motocicleta, né? Inclusive, um dos nossos cursos é esse, né? Ensinar o nosso policial, não só do nosso batalhão, mas o policial que vai atuar nos batalhões de área, qual é a forma correta de você atuar, né? Porque não é só a condução da motocicleta, é um policiamento. E principalmente aqui no município de São Paulo, né, com essa demanda que nós temos, com o crescimento, né, e a presença de muitos veículos no trânsito, o policial da motocicleta ele é muito exposto, né? Ele está exposto às intempéries e principalmente à sua segurança. Tem que ter uma conduta específica, né? Tem que ter uma conduta específica. E esse procedimento ao qual você me perguntou é para isso mesmo, para que gere uma maior segurança àquela equipe, né? Para que o policial, ao realizar a parada, ou mesmo durante o patrulhamento, ele tem que ter técnicas para a sua segurança, né? Para garantir a sua segurança. Qual foi a ocorrência, Tenente Ailton, dentro do 2º Batalhão de Polícia de Choque que foi mais desafiador para você nesse tempo todo que você está? São 9 anos, né, dentro do 2º. Mauro, eu tenho o prazer, né, de poder falar que eu vivi momentos históricos, né? Trabalhar numa unidade especializada, nós vivemos momentos históricos. E o que mais me marcou, né, foi como policiamento em eventos, e principalmente na ROCAM também, foi viver aí a Copa do Mundo, né, a realização da Copa do Mundo, as Olimpíadas, a Copa América, né, que são eventos internacionais que talvez muitas gerações não possam ter essa oportunidade, que é difícil, né, repetir esses eventos no nosso tempo de vida. E também, o que me marcou bastante foram as manifestações de 2013, a qual nós tivemos uma atuação assídua, né, com a paralisação, com a interdição de via, atuamos diversamente em ocorrências de controle de multidão. Então, são ocorrências que realmente marcaram a minha carreira, né, e trazem um crescimento muito grande para o profissional de polícia. Mas no caso da Copa do Mundo de 2014, o que mais te marcou foi o trabalho pela polícia ou foi o 7-1? Mauro, ainda por coincidência, né? Acho que os dois, porque houve um planejamento muito grande e, infelizmente, nesse dia eu fiz a escolta do time da Argentina em reconhecimento à Arena Corinthians. Então, durante a partida, né, eles deveriam ter feito esse reconhecimento anterior, mas pelo resultado do evento, eles quiseram aguardar. Eu imagino, o Brasil perdeu de 7-1 e nós tivemos que levar o time da Argentina até a Arena Corinthians com um ônibus identificado. Então, imagina como que foi esse trabalho. Que dureza, hein, Tenente? Que dureza. Mas, Capitão Matheus, o que é que te marcou até aqui
em termos de ocorrências dentro do 2º Batalhão de Polícia de Choque? Bom, Mauro, faço um pouco das palavras do Tenente Ailton, as minhas, né? Eu tenho 10 anos de unidade, ele tem 9 anos, então praticamente nós temos aí quase que o mesmo tempo servindo nessa unidade e fazendo a diferenciação das missões. Então, realmente, com relação à missão controle de multidões, realmente essas manifestações de 2013 nos marcaram muito, então foram meses aí de atuação na Avenida Paulista, cidades da Grande São Paulo, interior. Então, foi bem interessante essa atuação nesse ano de 2013. E com relação a policiamento e eventos, essa oportunidade, de fato, de trabalhar num dos maiores eventos do futebol mundial, que é a Copa do Mundo. Posteriormente, nós tivemos lá, eu e o Tenente Ailton, nos 6 jogos que nós tivemos na Arena Corinthians, nós tivemos a oportunidade de trabalhar. Depois, tivemos a oportunidade de trabalhar nos 10 jogos das Olimpíadas, que também foi aqui na Arena Corinthians, e recentemente agora tivemos a oportunidade de trabalhar também juntos na Copa América, né? Nos eventos que nós tivemos 3 no Morumbi e 3 na Arena Corinthians. Mas se eu tivesse que destacar um evento em específico que nos deu muito trabalho, não só pela magnitude do evento, mas também pelos tumultos que ocorreram nas imediações, foi a final da Libertadores entre Corinthians e Boca Juniors, se não me falha a memória agora, 2011, 2012, um desses anos, que realmente nós tínhamos um grande clube, digamos assim, aqui de São Paulo, que há muitos anos perseguia esse campeonato, a torcida fanática buscando também esse campeonato, e nós tínhamos lá entre 40 e 42 mil pessoas no estádio Pacaembu, que é a capacidade máxima, e eu arrisco dizer que nós tínhamos, no mínimo, entre 20 e 30 mil pessoas na parte de fora, querendo a todo custo entrar no estádio, para poder assistir o espetáculo. Então, esse dia foi um dia muito trabalhoso, não só para controlar os ânimos, digamos assim, dos corintianos, ali na Praça Charles Miller, que nós fizemos uma grande barreira na Praça Charles Miller, como para controlar os ânimos também dos argentinos, dos Barras Bravas também. A capacidade de visitante ali para o estádio Pacaembu gira em torno de 1.500 a 2.000 torcedores, a capacidade do setor de visitante, e nós tínhamos facilmente ali entre 3 e 4 mil argentinos da mesma forma querendo entrar. Então foi um evento bastante trabalhoso, mas o 2º Batalhão de Choque, né, a Polícia Militar, através do 2º Batalhão de Choque, conseguiu desempenhar a missão, que é fazer a segurança de todos os espectadores, e o evento saiu de forma tranquila, digamos assim, né? Muito bem. Tenente Ailton, nesse momento de pandemia, ainda muitas atividades que não foram retomadas, e vocês que são voltados para o controle de multidões, por exemplo, as partidas de futebol não têm torcida, shows não estão ocorrendo, esses eventos com uma grande quantidade de pessoas não estão ocorrendo. Manifestações, ocorreram algumas, enfim, por conta dessa, vou dizer dessa folga, mas por conta de não haver esse tipo de atuação nesse momento, isso tem dado tempo para o batalhão de choque pensar estratégias, rever o trabalho em si que é feito. Como é que vocês estão aproveitando o tempo para fazer análise de condutas e pensar novas estratégias de atuação? Mauro, eu retomo, né, o que o capitão Matheus já explanou. Nós temos, né, a missão primária, a missão secundária do batalhão, que é realizar o policiamento de eventos, mas nós temos muitas outras demandas, né? Então, além de realizar o policiamento de eventos, nós também realizamos o policiamento em apoio às áreas territoriais. Como eu disse anteriormente, por demanda do nosso coordenador operacional, às vezes tem uma área que precisa de um apoio, né, e de forma estratégica, o nosso comandante de choque nos demanda para essas áreas. No tempo que nós temos, que permanecemos em prontidão, o nosso treinamento ele é constante. Então, a rotina da nossa tropa aqui, ela é total de treinamento. Treinamento físico, treinamento técnico, né, para o controle de multidões, treinamento específico para o policiamento em eventos. E mesmo, né, algumas pessoas não perceberam ainda, mesmo com a parada
ou o evento, né, com a permanência do público, nós ainda estamos atuando em prol da segurança pública e a manutenção hoje das condições sanitárias. E algumas pessoas não têm consciência, então nós atuamos junto com os órgãos que estão realizando os campeonatos, né, Federação Paulista, CBF, realizando esse controle sanitário e visando também qualquer demanda que nós possamos ter no entorno do evento. Então, a nossa rotina ela continua, nós não paramos um só minuto durante a pandemia e não vamos parar. Capitão Matheus, o caminhão blindado da Polícia de Choque tem o nome de Guardião. Aqui em São Paulo, pelo menos, tem o nome de Guardião, no Rio de Janeiro é Caveirão. Como é que esses nomes surgem? Por que Guardião aqui em São Paulo? Nós tivemos a oportunidade, no ano de 2013, fazer esse estudo técnico, esse projeto, para nós adquirirmos esses veículos blindados. Então, atualmente, o 2º Batalhão de Choque ele possui esses 3 veículos blindados, denominado de Guardião, e o 3º Batalhão de Choque possui outros 3. É um veículo extremamente eficaz aí no controle de multidão. Ele tem um nível de blindagem alto, nível 4 de blindagem. Para você ter uma ideia, Mauro, esse nível de blindagem ele nos protege aí de disparos de fuzil, de determinadas granadas. Os próprios pneus, digamos assim, desse Guardião, ele tem uma capacidade de autonomia para rodar ainda alguns quilômetros, mesmo sendo atingido por algum tipo de disparo. E também eu queria aproveitar esse momento, a oportunidade, não só para falar um pouquinho do Guardião, Mauro, mas para falar do nosso veículo lançador de água. Hoje nós temos aqui, tanto no 2º Batalhão como no 3º Batalhão de Choque, nós temos, somando as 2 unidades, 4 veículos lançadores de água, que é uma excelente alternativa tática que nós temos à nossa disposição para controle de multidão. Então, dentre as várias alternativas que nós temos à disposição, hoje nós temos também esses veículos lançadores de água, né? Costumeiramente, nós costumávamos ver muito atuação, principalmente aqui, os carabineiros do Chile, né, atuando com esse veículo. Nós tivemos a oportunidade também de adquirir, na mesma época que nós adquirimos o Guardião, esses veículos lançadores de água para ter uma alternativa tática a mais para o controle de multidão e uma alternativa de um emprego não letal, né? A gente simplesmente lá faz alguns disparos de água em direção a algum tipo de turma, né, de pessoas violentas, com o objetivo de retomar a ordem pública. Criar a dispersão fazer a dispersão daquela multidão. Esse é o objetivo do lançamento da água. Certamente há um estudo específico aí para saber a pressão necessária ali daquela água para conseguir obter a dispersão, né? Exatamente. Nós temos dentro do veículo todo um sistema que nós temos diferentes tipos de jato, né? E a pressurização exatamente para cada disparo desse, digamos assim. Então, se nós temos uma manifestação embarricada, digamos assim, nós temos um jato um pouco mais potente, um jato barricado, inclusive, que nós denominamos aqui, para atingir a barricada e para que nós possamos transpor esse obstáculo. É lógico que quando a gente direciona o jato, por exemplo, para alguma pessoa específica, aí a pressão é um pouco menor, porque o objetivo é exatamente liberar a via, dispersar as pessoas e não ferir qualquer tipo de cidadão em que pese ele esteja cometendo algum ato de violência. Sim, e o nome Guardião, de onde vem? O nome Guardião, Mauro, eu confesso para você que eu não tenho essa informação. Você tem essa informação, Tenente Ailton? Ô, Mauro, a princípio, né, o nome dele, né, o nome veio Guardian, né? E uma interpretação nossa acabou se tornando Guardião. Mas como nome técnico mesmo, foi só uma interpretação mesmo do veículo. Eu fiz a pergunta porque, como tem essa diferença em relação ao Rio de Janeiro, lá é o Caveirão, então aí geralmente gera uma curiosidade em relação a essa denominação. Né? Não fizemos nenhuma analogia, não. Tá certo. Em relação
ao coronavírus, como é que está o trabalho de vocês, todas as formas de prevenção, como é que está tudo funcionando? Ô, Mauro, nós na Polícia Militar, desde o início da pandemia, o comando tem se preocupado com a saúde da nossa tropa, em que pese nós, assim como a área da saúde, por exemplo, somos linha de frente, né? Em nenhum momento a Polícia Militar do Estado de São Paulo parou, digamos assim, de funcionar, tendo em vista a pandemia. O que nós fizemos foram algumas adaptações. Então, hoje, todos os nossos policiais saem de máscara para patrulhar, todos levam kit dentro da viatura, com luvas descartáveis, com álcool em gel, por exemplo, exatamente para nós tentarmos aí nos prevenir. Aqui no nosso batalhão, nós tivemos alguns casos, normal, aí de policiais contaminados, mas, graças a Deus, nenhum gravemente. Ainda em relação ao caminhão blindado, ao Guardião, Capitão Matheus, esse caminhão, a fabricação dele é israelense, né? Exatamente. Foi adquirido de Israel. Pesa por volta, para você ter uma noção, pesa por volta de 18 toneladas, ô Mauro. Esse é a pesagem dele vazio. Ele tem a capacidade de conduzir até um peso aí de 22 toneladas, né? Quando praticamente aí todo equipado, com os nossos materiais, escudos, possui 4 câmeras. Uma das câmeras ela tem a capacidade de auxiliar o motorista de trafegar, digamos assim, pela via, até em situações aí de baixa luminosidade. Então, é um veículo bastante eficaz que nos ajuda bastante nas nossas missões. E o que tem de melhor em relação a esse tipo de equipamento está justamente em Israel? Exatamente. Israel é conhecido mundialmente por meio do seu exército, né, e dos seus equipamentos. É uma região que, infelizmente, é sabido por todos, é uma região que vive em constante conflito com os outros países aí, e, tendo em vista isso, é um país que procurou se especializar bastante aí nessa área de material bélico, veículos blindados e outras armas para a própria proteção do país. E, de certa forma, acabou exportando um pouco esse know-how aí para os outros países, outros estados, polícias, enfim. Tenente Ailton, vou fazer uma pergunta aqui que eu faço sempre para os nossos colegas da Polícia Militar. É importante fazer porque os trabalhos são, às vezes, diferentes, dependendo do tipo de unidade, que é a questão da preleção, a questão daquela reunião que é feita quando a tropa vai às ruas no início de um dia de trabalho. Então, tem todo o comandamento e o comandante vem com as palavras, faz aquela preleção, aquela palavra de motivação para a tropa, para que tudo dê certo em relação às atribuições que serão definidas naquele dia. Como é que é feita a preleção dentro da polícia de choque? É diferente da preleção do policiamento ostensivo mais comum? Mauro, a nossa tropa é diferente do trabalho do policial lá fora, que nós trabalhamos no regime quartelado. E sempre à frente, né, como a minha função aqui é comandar um pelotão, somos subordinados ao nosso capitão, né, inclusive o meu comandante, Capitão Matheus, e a tropa de choque é uma tropa que tem que ser motivada constantemente, porque a missão nossa não é rotineira. A nossa missão pode surgir num cenário totalmente diferenciado, né? Nós realizamos policiamento, controle de multidão, policiamento de eventos. Então, nós buscamos sempre a motivação. E dentro da nossa preleção, da nossa convivência aqui, nós estamos buscando muito isso, essa proximidade, de entender o nosso policial, de realizar o acompanhamento não só profissional, mas pessoal também, né? Que às vezes o policial enfrenta algum problema pessoal e isso reflete na sua atuação no dia a dia. Então, a nossa proximidade, por ser uma tropa aquartelada, nós temos vários momentos de encontro aqui em grupo, né? Em formação de pelotão. Então, vamos realizar um policiamento, buscamos um assunto relacionado à nossa atividade, à nossa área de atuação. Nós temos que nos preocupar constantemente com o que está acontecendo no nosso país, porque pode surgir uma manifestação,
pode surgir uma ocorrência, né, a demanda no interior, então nós atuamos no estado como um todo. Então, num dia de serviço normal, nosso comandante pode determinar que possamos realizar uma missão no interior. Então, o policial tem que estar pronto para isso. Então, a nossa constância aqui e a nossa convivência reflete muito nisso, no preparo de orientação do policial e, principalmente, manter o policial motivado. Lógico que isso é fiel a todo profissional de polícia, estar motivado para a prestação de serviço. Mas aqui nós buscamos sempre trazer algo a mais para ele, né? Para que ele se sinta bem, né? Para que ele possa realizar cursos de especialização. Então, sempre atualização. Atualização e modernização, posso dizer que são as nossas frases aqui para eles, né? Nesse acompanhamento constante. Capitão Matheus, o mesmo questionamento. O que é importante para o policial de choque ouvir no momento da preleção do comandante? Aqui, Mauro, a gente costuma dizer que qualquer unidade especializada do mundo inteiro, não só a nossa aqui de São Paulo, essa unidade especializada, ela tem o trinômio, né? Que é o homem, quando eu digo homem, é o agente, né? O operacional, com equipamento adequado e com treinamento constante. Isso faz o diferencial de qualquer tropa especializada, de qualquer agente de segurança do mundo inteiro. Você selecionar as pessoas corretas para aquela atividade fim, como nós discutimos aqui no início da transmissão, policial correto para servir aqui no batalhão de choque. Damos a ele um equipamento adequado, como nós discutimos, o guardião, o veículo lançador de água, todos os armamentos que nós temos aqui no batalhão de choque. E, por fim, um treinamento constante. Então, eu costumo dizer que o diferencial grande das nossas unidades especializadas, que são os batalhões de choque, é exatamente esse treinamento constante e automaticamente essa preleção antes de qualquer missão. Então, nós vamos sair aqui, o Tenente Ailton vai sair com o pelotão dele, cuja missão é policiamento em alguma área da Zona Sul aqui de São Paulo. Então, o Tenente Ailton reúne o pelotão dele, passa os principais indicadores criminais daquela região, modus operandi de alguns meliantes, digamos assim, e passa toda uma estrutura motivacional, como o próprio Ailton falou, mas técnica também. Então, qualquer policial, por exemplo, sabe de cor, digamos assim, salteado, como fazer uma abordagem. Mas mesmo assim, constantemente, diariamente, semanalmente, nós treinamos aqui desde uma abordagem mais simples, uma abordagem um pouco mais complexa, e essa oportunidade que nós temos exatamente utilizar esse tempo dessa preleção. Então, vamos sair para uma missão de um policiamento num grande evento, Palmeiras e Corinthians, por exemplo. Então, essa preleção, ela é como se fosse uma aula, literalmente. Nós reunimos a tropa numa grande sala de aula, um grande auditório que nós temos aqui, e especificamos a missão para cada policial. Olha, hoje vai ter o evento Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras está assim no campeonato, o Corinthians está assim no campeonato, os clubes estão vivendo alguma parte política problemática, isso pode refletir no temperamento da torcida, que vai refletir também na nossa missão. Então, eu costumo dizer que o policial nosso ele sai aqui muito bem orientado e informado para que ele possa, depois de sair daqui, prestar um serviço de segurança de qualidade. Bom, aproveitar que você apresentou esses aspectos sobre uma partida de futebol, e você citou Corinthians e Palmeiras. Tivemos ontem Corinthians e Palmeiras, e, claro, com o estádio vazio, nem por isso vocês ficaram tranquilos. Sempre tem que levar em consideração esses aspectos que você levantou, porque uma torcida, por exemplo, o Corinthians perdeu o jogo, poderia ter havido alguma ocorrência em relação a essa derrota, por exemplo. Então, vocês têm que estar atentos a tudo isso. Poderia não, Mauro. Houve uma ocorrência. Infelizmente, tendo em vista a derrota, digamos assim, do time mandante, que foi o Corinthians, cerca aí de 100 a 200 torcedores do Corinthians se deslocaram até a Arena Corinthians e para se preparando para um protesto quando da saída das delegações. Infelizmente, quando tem qualquer tipo de protesto pacífico, mesmo sendo aí de torcida organizada, a nossa missão é sempre fazer ali a prevenção, não só dos participantes do protesto, mas também dos protagonistas, jogadores, funcionários, etc.
Agora, a partir do momento que surge o fenômeno da violência no meio desse protesto, aí a nossa missão constitucional é exatamente restabelecer a ordem. Então, no início, o protesto estava pacífico, digamos assim, só que em um determinado momento houve a utilização da violência, nós precisamos atuar num controle de multidão para dispersar esse grupo de torcedores que estavam ali na saída, digamos assim, das delegações da Arena Corinthians. Recentemente também, nós tivemos alguns protestos da torcida do São Paulo, tanto na chegada como na saída das delegações do estádio Morumbi. Então, um dado interessante, né, em que pese nós não estamos tendo público nos eventos, mas essas agremiações, essas associações de torcidas organizadas têm comparecido invariavelmente na porta dos estádios, principalmente quando o time está tendo algum tipo de problema, e acabou acontecendo esse fato ontem, por exemplo. Muito bem, olha, Capitão Matheus e Tenente Ailton, temos perguntas aqui da nossa audiência ligada aqui na nossa conversa. A Daniela Moura está com a gente no nosso canal no YouTube. Obrigado, Daniela, aqui pelo envio da pergunta. Tenente Ailton, ela quer saber o seguinte, a Daniela, o batalhão de choque, o segundo batalhão de choque, pode ser visitado? Mauro, é um prazer para nós, né? Podemos receber o cidadão para mostrarmos, né, como é o nosso trabalho. Acho que todas as unidades especializadas, né, comportam a visita. Infelizmente, né, nesse momento da pandemia, há restrição ainda, mas passando esse momento podem visitar sim, podem vir conhecer o batalhão, conhecer a nossa atividade, conversar conosco aqui. Estamos sempre abertos para receber o cidadão, para orientações, até mesmo aqueles, temos bastante pessoas que estão prestando concurso, então estamos abertos sim. Somente nesse momento de pandemia há uma restrição, né, de contato pessoal, mas passando essa fase pode visitar o batalhão sim. Muito bem, então logo a situação melhora e visitas então estarão sendo aceitas. Rua Jorge Miranda, não é isso, Tenente? É a estação Isso. Tiradentes do metrô. Isso, a estação mais próxima é a estação Tiradentes, Rua Jorge Miranda, número 367. O Danilo Oliveira está com a gente no Facebook, acompanhando a nossa conversa, essa entrevista aqui com os amigos da Polícia Militar. Estão acontecendo muitas denúncias sobre aglomeração que exigem a presença do choque? Pergunta o Danilo. Capitão Matheus, você responde? Respondo sim. Veja que nós temos uma situação um pouco atípica vivenciada hoje na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, né? Em que pese nós temos o decreto acerca para evitar aglomerações, nós temos também um direito, digamos assim, à manifestação previsto na nossa Constituição. Eu costumo dizer que a nossa missão, a missão da Polícia Militar, num primeiro momento, é exatamente tentar dissuadir através do diálogo, né? Para que não haja esse tipo de aglomeração, exatamente pelo momento que nós estamos vivendo. Mas, mesmo assim, quando dá insistência, digamos assim, da aglomeração, nós acompanhamos de forma preventiva e, caso haja algum tipo de quebra da ordem, nós atuamos no controle dessa multidão. Mas a intenção nossa, num primeiro momento, é tentar, através do diálogo, que não haja, né, igual essas torcidas mesmo que têm comparecido aí para fazer determinados protestos. No primeiro momento, a nossa missão realmente é de orientação acerca do momento que nós estamos vivendo, mas caso persista, digamos assim, com o intento de fazer esses protestos, nós temos alguns aí, vivenciamos alguns na Paulista aí nos últimos, acho que 6, 7 finais de semana, a nossa missão passa a ser acompanhar, a garantir aí o direito constitucional e acompanhar de forma preventiva aí a manifestação. Nessa esteira aí dessas ocorrências, desse assunto, né, que nós tratamos há pouco aqui, das ocorrências envolvendo torcedores ou torcidas organizadas, o Fernando, da Vila Mariana, pergunta o seguinte, capitão, por que os torcedores detidos em brigas nunca ficam presos por muito tempo? E aí ele ainda pergunta, uma legislação mais rígida não permitiria que voltássemos a ter jogos de futebol com 2 torcidas? Agora a gente está sem nada, mas quando a situação voltar ao normal, esses grandes clássicos voltarão com torcida única.
Exatamente, Mauro. Interessante a pergunta do colega. Hoje nós temos uma legislação específica que é o próprio Estatuto do Torcedor. E para o colega que tiver curiosidade, lá no artigo 41B, 41 bravo, tem as principais condutas criminosas que geralmente alguns torcedores mal intencionados, que eu já adianto que são a minoria, né, que são a minoria aí de torcedores mal intencionados, possam cometer aí nas praças esportivas. Ocorre que, infelizmente, por essa própria legislação, a pena, digamos assim, principal aqui ao torcedor é uma pena restritiva de direito, não é uma pena privativa de liberdade. Então, o torcedor, assim que ele é identificado, assim que ele é detido, ele é preso, ele vai passar por todo um processo no juizado especial do torcedor, que nós temos aqui em São Paulo, e a pena dele, também o juiz não pode fugir muito disso aí, a pena dele é o ficar durante um certo período de tempo sem comparecer aos estádios. Mas nós temos um problema com relação a isso também, né? Ele é apenado com esse tipo de situação, mas há uma dificuldade muito grande de nós identificarmos quais são os torcedores que estão, legalmente falando, impedidos de comparecer ao estádio de futebol. Eu costumo dizer aqui, citar um pouco a arena do Atlético Paranaense, no Paraná. Eles têm um sistema no próprio estádio de identificação biométrica do torcedor. Então, todo torcedor, antes de adentrar a arena, eles conseguem identificar os torcedores. Se fosse um sistema que pudesse ser casos da federação. Algum problema aqui na nossa conexão? Acho que você concluiu, não é, capitão? Agora uma pergunta última aqui, bem rapidamente, Tenente Ailton, faltam poucos minutos. A presença do batalhão de choque já foi necessária em algum grande evento aberto ao público, como a virada cultural? Pergunta da Luciana Martins, que está com a gente no Instagram. Mauro, posso falar isso no meu tempo aqui no batalhão, mas em alguns momentos ocorrem sim, nós realizamos o apoio às áreas territoriais. Então, já atuamos em diversos eventos, né? Já atuamos em eventos como Fórmula 1, essas demandas que são determinadas pelo nosso coordenador operacional. Que eu tenho acompanhado foi anterior, né? Ou durante a Copa do Mundo, foram as FanFest, realizada aqui no Vale do Anhangabaú. Então, nós realizamos todo... Algum problema com a nossa conexão, especificamente aqui do Tenente Ailton. Pessoal, vamos partir aqui para as nossas despedidas. Não sei se me ouve, capitão Matheus, a sua palavra final em poucos segundos. Depois a gente volta lá para o Ailton. Claro. Bom, Mauro, mais uma vez agradecer a oportunidade da rádio de falar um pouco sobre a Polícia Militar do Estado de São Paulo, especificamente sobre o 2º Batalhão de Polícia de Choque. Agradeço essa oportunidade de falar um pouco da nossa instituição. É isso aí. Você está com a gente ainda, Ailton, ou você caiu? Não estou te vendo por aqui. Algum problema com a conexão? Acho que ele está próximo, ele teve um problema técnico, Mauro. Então, olha, faltando um minuto aqui para terminar o programa, infelizmente não vamos poder ter aqui a despedida do Tenente Ailton, mas a gente fica por aqui com essa edição do programa Gente que Fala, hoje falando sobre segurança pública, como toda sexta-feira, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. E os nossos entrevistados de hoje, do 2º Batalhão de Polícia de Choque de São Paulo, o capitão PM Paulo Matheus dos Santos Dias, o capitão Matheus, e também o 1º Tenente PM Ailton Pereira Alves, o Tenente Ailton. Está por aí o Tenente Ailton? Não está, né? Então, eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigado pela presença, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Na mesa de som com a gente hoje o Sérgio Souza, que também é um gerente técnico da Rádio Trianon. Obrigado aí, Serginho, por toda a operação, por todo o trabalho com a gente. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, a direção-geral do programa é do jornalista Fausto Camunha e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, pelas perguntas enviadas, um bom final de semana para todo mundo e até segunda-feira. Tchau, tchau.